Boa noite, nós nos alegramos com esta música que nos convida a estarmos na presença de Deus, e eu quero saudar a todos que acompanham este culto com a palavra do Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A palavra de Deus nos acolhe, nos anunciando a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus misericordioso, que quer nos consolar, nos animar para vivermos uma vida em santidade e retidão e em justiça. É em nome desse Deus que nós nos reunimos e realizamos este culto para a honra e glória do seu nome. Compartilhe aí nas suas redes a palavra anunciada para que ela também chegue a mais pessoas. Assim, você também estará dando o teu testemunho da tua fé em Jesus Cristo. Que Deus ilumine e abençoe o culto de cada um. Convido a cantar mais um hino. A letra do hino sempre é colocada aí nos comentários. O hino 567 do nosso hinário, Fonte Eterna de Amor. Acompanhe o hino. Os nossos músicos são os mesmos que já apresentamos outras vezes: o Andy, o Iago, o Johnny, a Ruth e a Thalita. Abençoado culto. Ao Deus que é fonte eterna de amor, eu convido a dirigirmos a Ele a nossa oração. Oremos.
Deus, nosso Pai, pedimos por todos aqueles que são a tua imagem e semelhança, por todos aqueles que ainda desconhecem a tua graça e o teu amor. Jesus Cristo, nosso Senhor, a ti pedimos que a tua força conceda o perdão e continue renovando a vida daqueles que estão em perdição. Santo Espírito, tu que és o nosso Consolador, venha nessa hora que vamos ouvir a tua palavra, nos tira das garras do pecado e do mal e renova a nossa alegria. Amém. Cantemos agora o hino Pelas Dores deste Mundo. Enquanto cantamos este hino, também trazemos à nossa memória todos aqueles que passam por diferentes tipos de dores nos dias de hoje, seja por causa da pandemia ou das outras questões que provocam sofrimento em nosso mundo. Que a graça de Jesus, aquele que é, que era e que há de voltar, esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Eu quero falar nessa noite de um assunto, um dos mais importantes do nosso relacionamento com Deus. Algo que não pode faltar entre nós e Deus. Trata-se do perdão dos pecados. Quem sabe você aí pensa assim, mas eu não tenho pecado, eu não sinto isso. Eu não percebo que eu tenho pecado. A Bíblia declara sobre todos nós que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, mesmo que a gente não sente nada, que a gente pensa assim, mas eu não fiz nada errado. Mesmo assim, a Bíblia diz sobre nós, todos pecaram e precisam da glória de Deus. É muito interessante olhar no Novo Testamento, especialmente, a gente vai ver que toda a obra de Jesus, a sua vinda ao mundo, o seu nascimento, a sua caminhada, a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão, todas elas são para perdoar os nossos pecados. Nada do que Jesus fez teria sentido se não fosse para o perdão dos nossos pecados. Por isso, Jesus veio ao mundo com a função de perdoar os nossos pecados. Aliás, é muito interessante e para mim sempre isso chama muito atenção. Quem sabe você também já percebeu, se a gente olhar em muitas das vezes que Jesus, ele fez um milagre, uma cura,
A pessoa nem falava nada dos seus pecados, mas Jesus perdoava os pecados. Lembrando rapidamente aquele episódio onde as pessoas trazem um paralítico a Jesus e colocam ele sobre o telhado. E Jesus então ali, ele cura aquele paralítico e imediatamente perdoa os seus pecados. Com isso, Jesus ele quer deixar bem claro, o Filho do Homem veio para perdoar pecados. O Filho de Deus tem a função de perdoar pecados. A religião cristã, a fé cristã, é a única que confessa isso. Por isso é tão bom, é tão importante ser cristão. Você pode pesquisar em qualquer outra religião. Você não vai encontrar sobre o perdão dos pecados. Somente a fé cristã, ela crê num Deus que perdoa. Que nós não precisamos fazer sacrifícios para chegar a Ele, porque Ele vem com o seu perdão. E é muito interessante ver na Bíblia que hoje até a medicina fala isso. Uma pessoa que não experimenta o perdão dos pecados, ela pode até ficar doente. Davi diz isso, né? No Salmo ele diz que enquanto ele estava sobrecarregado com seus pecados, ele adoeceu de tal forma que os seus ossos começaram a definhar. Quando então ele confessa e recebe o perdão de Deus, ele experimenta essa graça, então ele recebe a vida de novo. E aí vem então o ponto que eu quero chegar sobre essa questão do perdão dos pecados. Quero fazer uma pergunta para você. Você não pode me responder agora, quem sabe até pode botar aí nos comentários, mas eu quero que você reflita sobre isso. Perdão dos pecados, a coisa mais importante entre nós e Deus. Sem isso não existe relacionamento com Deus. Mas onde eu recebo esse perdão dos pecados? Onde é que eu posso ir para que eu tenha certeza de que eu tenho o perdão dos pecados? Talvez alguém diz assim, mas Jesus já perdoou os pecados. Claro, Jesus já fez essa obra na cruz. A gente vê a nossa cruz no altar, com o crucificado. Jesus já fez isso. Há 2000 anos atrás, essa obra ela foi feita. O perdão já está dado. A declaração de que Deus nos perdoou em Cristo já foi feita. Mas como agora eu posso ter a certeza desse perdão na minha vida? Como eu posso viver com a certeza de que eu agora tenho o céu, eu tenho a salvação garantida porque Ele já me perdoou? É isso que eu quero falar agora, no segundo momento nessa pregação. Onde eu encontro essa certeza? Eu trago 2 textos do Novo Testamento que nos mostram isso. Onde eu encontro essa certeza? A Thalita vai nos colocar aí no comentário o primeiro texto de João, capítulo 20, versículos 20 a 23. Essa palavra bíblica, ela é maravilhosa. Nesses tempos de isolamento, eu sei que tem muitas pessoas, e você também que está me assistindo, eu sei que muitos estão com muita saudade da igreja, dos cultos, da comunidade, dos grupos. Pessoas especialmente que são solitárias e que às vezes vinham em diversos grupos, estão experimentando um grande vazio. E nós, às vezes, começamos a nos perguntar, para que eu preciso da igreja? Hoje, na pandemia, muitas pessoas, quem sabe, dizem assim, até agora a pregação eu recebo na minha casa, eu nem preciso ir na igreja, porque até eu posso assistir um culto da minha casa, do conforto da minha casa. Eu posso ouvir a pregação da palavra de Deus. Até grupos, né? Essa semana ainda tivemos o grupo da Oase, das mulheres, via online, via remota, né? Através da internet. Então, talvez a internet, nesse momento de isolamento, ela vem reafirmar, para que afinal eu preciso da igreja, se eu posso até a pregação da palavra receber em casa? E aí vem esse texto bíblico aqui, que eu quero hoje olhar sob essa perspectiva. É o texto onde Jesus ressurreto, ele entra onde os discípulos estão trancados. Jesus agora tem um novo corpo, então ele consegue atravessar as paredes, ele é ressurreto. E ele entra onde eles estão
E aí ele diz uma coisa fundamental e que responde essa pergunta: por que nós precisamos da igreja? Então, eu vou ler aqui, você pode olhar lá no comentário, se você tem a Bíblia. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe os retiverdes, são retidos. Amigo ouvinte, essa palavra aqui do próprio Jesus, não é eu que estou dizendo isso. Não é uma invenção, é o próprio Jesus que diz aos seus discípulos. Ele diz que agora os discípulos de Jesus têm a tarefa, o poder de perdoar pecados. Então a pergunta: por que eu preciso da igreja, dos discípulos? E eu, quando eu falo igreja, eu não penso numa igreja assim de pedras, né? Numa construção. Essa é importante para a gente ter um lugar para se reunir. Mas tanto faz se ela é modesta, se ela é mais bonita, se ela é grande, se ela é pequena, não é isso que Jesus fala. Jesus fala aqui da comunhão dos santos, dos discípulos. E ele dá a estes discípulos agora o poder de perdoar pecados. Por isso nós precisamos de discípulos, de ser juntos, de ser um corpo, porque nós precisamos receber esse perdão dos pecados. E aonde a gente recebe? Na comunidade, na comunhão dos santos, na igreja. Então, se de repente na minha vida eu descubro que não tem mais muitas razões para mim participar de uma igreja, né? Muitas pessoas dizem isso hoje em dia. Eu já recebo a pregação da palavra em casa, né? Eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia. Mas tem uma razão que nós precisamos da igreja, da comunhão dos santos, que é ter a certeza de que Deus perdoa os nossos pecados. Por isso, em cada culto, a gente começa o culto com o perdão dos pecados, com a confissão de pecados. Quando a gente vem à igreja, né, e tem o sacramento da ceia, o sacramento da ceia é dado para o perdão dos pecados. E Tiago diz uma coisa muito importante, aí o segundo texto que eu quero ler, a Thalita pode colocar, Tiago 5,16, ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui Tiago vai dizer uns aos outros. Não é lá só sozinho no meu quarto, na minha solidão, no meu individualismo, mas é junto da comunidade, um confessando ao outro, um perdoando ao outro, que nós recebemos, segundo essa palavra, até mesmo a cura. Vocês sabem que não é só o corpo da gente que precisa de cura. Também a alma pode ficar doente. Também a nossa alma pode ficar tão doente, tão desesperada e tão solitária, que ela pode fazer o nosso corpo adoecer. Por isso aqui Tiago diz: confessem uns aos outros, recebam o perdão uns dos outros em comunidade, e assim vocês vão experimentar a cura. O Catecismo Menor tem uma palavra que também será colocada aí nos comentários, onde Lutero diz assim: o que é o ministério da absolvição dos pecados? E ele diz: é o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra, para perdoar as pessoas que se arrependem e não perdoar as que não se arrependem. Não perdoar quem não se arrepende é uma longa história, né? Isso a gente vai falar num outro momento. Também existe o não perdoar. Quem não deveria ser perdoado? A Bíblia também fala sobre isso. Mas aqui eu quero deixar bem claro isso para nós. Existe algo que nós só encontramos na comunhão dos santos. E esse algo é o perdão dos pecados. Se lá desde Adão e Eva nós perdemos a nossa ligação com Deus, nós perdemos aquele primeiro amor, no sentido de que Deus nos criou para sermos
estarmos em comunhão com Ele, e com a queda nós perdemos isso. E agora cada um de nós carrega o pecado em si, mesmo que a gente não percebe. Deus enviou Jesus ao mundo para reatar novamente o relacionamento conosco. E nós precisamos receber agora esse perdão, para que a gente seja feliz de novo, para que a gente não tenha medo, para que a gente lute pelas pessoas que sofrem, para que a gente enfrente os perigos da vida, para que a gente tenha a alegria de acordar cada dia, sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso a Bíblia diz que experimenta uma pessoa que se sabe perdoada por Deus. E isso nós vamos encontrar na comunidade. Notem o texto de João 20, Jesus, ele sopra sobre os discípulos. Ele sopra e dá o Espírito para eles. Vamos pensar nessa figura que aqui é usada, ou seja, Jesus sopra sobre os discípulos, sopra sobre a sua igreja e lhes concede uma grande tarefa de agora serem aqueles que perdoam os pecados das pessoas. Nós temos que imaginar assim, Jesus, ele não está mais agora entre nós com suas mãos, com sua boca, né, com seu corpo. Ele agora vive na sua comunidade. E através da boca da sua comunidade, através das mãos da sua comunidade, através dos pés da sua comunidade, Jesus age no mundo, também para perdoar os pecados. Então, cada um de nós, cada um de vocês que me assiste, que pertence a uma igreja cristã, que crê em Jesus, que é um discípulo, que foi batizado, tem essa tarefa aqui que Jesus deu, de perdoar pecados, de ser um embaixador de Jesus para perdoar os pecados. Tem outros textos que exatamente vai falar sobre embaixador. Embaixador é alguém que representa, né? Um embaixador de um país, ele representa a sua nação, a sua pátria. Assim nós somos para Jesus, embaixadores em nome de Deus para reconciliar as pessoas com Deus. Que grande tarefa! Que grande tarefa reconciliar as pessoas com Deus para que elas alcancem também a vida eterna. Eu quero aqui encerrar com uma pequena historinha, talvez vocês já conheçam, que diz que certa vez num inverno muito frio, bem mais do que nós agora estamos vivendo aqui no sul, um inverno muito frio e gelado, um grupo de porcos-espinhos, eles estavam juntinhos para se esquentar. Eles tinham que ficar ali bem juntos para não morrer de frio. Mas de repente eles estavam ali tão encostados que aqueles espinhos começaram a incomodar. E aí eles resolveram ir se afastando. Não, é melhor um ficar longe do outro, porque esses espinhos são muito doídos. O fulano lá está me cutucando demais, o ciclano lá está me machucando, eu vou ficar sozinho. E aí eles foram então, um por um, se afastando, um longe do outro. E aquele inverno frio foi fazendo então que muitos ali isolados morressem de frio. E aqueles que sobraram, então eles tomaram uma decisão, vamos voltar, vamos se unir, vamos ficar junto. E assim nós não vamos morrer de frio. E aqueles que se uniram, mesmo com os espinhos, eles foram ali se ajustando, ficando junto, eles sobreviveram àquele inverno frio. Essa é a função da comunidade cristã. Nós podemos comparar essa história exatamente com a comunidade cristã. Na comunidade cristã tem muitos espinhos, né? Não é perfeito, um cutuca o outro, quem sabe magoa o outro. Mas a comunidade cristã, ela vive do perdão dos pecados, onde um perdoa o outro. Nenhum relacionamento humano vive sem o perdão dos pecados. Por isso, um casal que quer viver o seu relacionamento bem, ele precisa vir na igreja buscar o perdão, para que ele de novo consiga viver o seu relacionamento. É na igreja, no meio dos problemas que a igreja vive, que nós recebemos e experimentamos a certeza de que Jesus perdoa o nosso pecado. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vivam em comunidade.
por mais difícil que seja, e agora dessa forma remota também. Eu sei que tem pessoas que ligam uns para os outros, que usam o telefone, a internet, para manter essa chama comunitária viva. É isso. Do jeito que dá nesse momento, nós vamos assim, aquecendo a nossa fé. Mas assim que for possível, nós vamos voltar a nos reunir novamente, congregar, porque Jesus quer nos perdoar através da comunhão dos santos, onde um absolve o outro dos seus pecados. E a palavra de Deus promete: aquilo que nós perdoamos nesse mundo será perdoado na eternidade. Pensa só que palavra bonita. Aquilo que você perdoou nesse mundo já está perdoado lá na eternidade. É esse poder que Jesus dá aos seus discípulos. Vamos nos alegrar com a comunidade e vamos dizer, junto com o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem vive a sua fé em comunidade, esse é uma pessoa verdadeiramente feliz. Que assim seja. Amém. Eu convido agora a entoarmos o próximo hino, que será colocado aí, Não temas, pois, que eu te remi. Cante junto, com bastante vontade, e reflita bastante na letra desse hino. Jesus nos remiu, nos deu o seu perdão, e isso nós experimentamos sempre de novo na vida em comunidade. Convidamos para você acompanhar o nosso próximo culto aqui no próximo domingo, às 9h da manhã. Este será o nosso último culto no mês de agosto. Então, domingo, às 9h da manhã, culto ao vivo aqui da comunidade Bom Pastor Garcia. Também convidamos a você que quer ofertar, colaborar com a comunidade. Esta semana a oferta é por conta da comunidade, a comunidade que dá o destino. A comunidade tem várias questões aí pendentes, mas vamos ofertar hoje para a colaboração nas doações do jornal O Caminho. O jornal O Caminho, nós distribuímos ele para toda a comunidade, está na secretaria, cada um pode passar, pegar seu exemplar para a sua leitura em casa. Então, a oferta de hoje é para ajudar a cobrir também essas despesas que mensalmente a comunidade tem para manter esse meio de comunicação disponível para todas as pessoas que gostam de ler. Convido
a nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que nos ajudam na luta contra o pecado. Intercedemos por aquelas que nos comunicam o perdão dos pecados, que não lhes falte a fé e o amor, para nos socorrer quando nos encontramos em perigo. Intercedemos pelas pessoas em sofrimento, lembramos os desempregados, os desabrigados, devido ao tornado na região centro-oeste de Santa Catarina, e também as vítimas da explosão ocorrida no Líbano, para que estas pessoas encontrem, Senhor, o conforto que necessitam. Intercedemos pelas vítimas da pandemia, para as que sofrem com solidão, para que encontrem comunhão, as que sofrem com a enfermidade, para que se recuperem, as que sofrem com a exclusão, para que encontrem amparo. Intercedemos pela recuperação de Walter Paganelli, ele que tem 99 anos, que a fratura sofrida possa ser restaurada o mais breve tempo, Senhor. Intercedemos pela vida do pastor emérito Günther Adolfo Goebel, para que possa continuar semeando boas sementes. E agradecemos pelos 80 anos completos no dia 10 de agosto. Por Jesus Cristo, nós pedimos, juntos orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a acompanhar nosso último hino. Convido a equipe de música para nos dirigir nesta letra que será colocada aí também nos comentários. Queiram receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém.